O tema de hoje é como restaurar o seu casamento, né? E aí, eu sou separada ali. Como é que faz? Você vai aprender tudo para você não sofrer a mesma coisa no próximo casamento ou não atrapalhar o casamento dos seus filhos. Então, aqui é importante por isso. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, como restaurar meu casamento, se eu sou separada, esperamos que você não fique sozinho o resto da vida. Né? Eu também sou separada e eu tenho o objetivo de casar novamente. E eu não quero cometer eu quero cometer nem a metade dos 5.000 erros que eu cometi no meu primeiro casamento. Então, o fato de a gente estar aqui é porque a gente quer aprender. E no final das contas, você vai descobrir o seguinte: é tudo sobre mim, não é sobre o casamento. Então, como é esse momento aqui para quem está pela primeira vez? Eu trago um conteúdo, falo algumas coisas sobre ele, é muito interessante que você anote. Então, se eu estivesse do outro lado da câmera, eu ia estar com papel e caneta anotando tudo. É muito interessante, até você ter alguns insights, né? Depois tirar alguma dúvida. Eu paro a gravação e no final eu tenho esse momento só com vocês, que está fechado aqui no Zoom, tá? Então, o tema de hoje é esse, como restaurar seu casamento. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que casamento não existe. Vou explicar. A gente fala assim, eu queria tanto melhorar meu casamento, eu vou fazer uma alegoria. É como se eu falasse assim, eu queria tanto melhorar a Maria. Então, a gente cria na nossa cabeça a ideia de que existe um terceiro. Sou eu, meu marido e o casamento. E a gente fica nesse discurso. Mas eu queria tanto melhorar meu casamento. Casamento é uma coisa abstrata. Então, casamento nada mais é do que a junção de um homem, né? Eu acredito no homem e na mulher, que querem ficar juntos. O que é o casamento, então? São duas pessoas que fizeram um compromisso e decidiram continuar juntos. Então, casamento, a gente pode substituir por uma relação. Então, quando eu falo, eu queria melhorar a minha relação com meu marido, eu já comecei a colocar no concreto. Mas se eu fico nessa, eu queria tanto melhorar meu casamento tá horrível. Nossa, mas o casamento dá a impressão para nossa mente e até para o sentimento que é um terceiro. E o que acontece com isso? Quando eu fico lá nesse abstrato, eu não leio o livro, eu não procuro ajuda, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma ação. Ok, eu quero melhorar meu casamento. Sim, e aí? O que é o seu casamento? Então, se eu tivesse tido esse conhecimento há 19 anos atrás, há 25 anos atrás, na verdade, 30 anos atrás, quando eu casei, a primeira coisa que eu teria feito, e aí eu quero que vocês só respondam sim ou não para mim, era ter lido um bom livro sobre casamento. Eu não li, eu casei. Juntei com alguém, né? Juntar no sentido de morar na mesma casa. Casei bonitinho no religioso, vestida de noiva, e aí criou-se um casamento. Na minha cabeça, nas minhas emoções, na minha imaturidade, é como se tivesse criado uma outra coisa aqui. Só que nada mais é do que eu e ele fizemos um voto de ficar juntos. Se eu fiz um voto de ficar junto com essa pessoa, e eu tenho a maturidade que eu tenho hoje, qual seria o lógico? Eu ler sobre isso. Eu buscar ajuda sobre o casamento. Eu buscar não só alguém que foi casado, mas a literatura. O que fala sobre casamento? Qual a melhor forma de lidar com o homem? Eu sou uma mulher. Qual a melhor forma de falar com o homem? Né? Que é engraçado porque a gente acaba tratando o marido como se ele fosse a nossa melhor amiga. E essa roupa tá bonita? Aí fala, tá. Aí você troca a blusa. E agora essa outra? Ah, tá mais bonita também. E essa? Aí na quarta blusa ele fala, eu gostei da primeira. Ah, por que não disse logo? E aí aqui às vezes vira aquela discussão, mas o homem ele funciona completamente diferente da mulher. E quando eu lembro as discussões que eu tive, eu penso, faltou eu estudar sobre relacionamento. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem hoje é que casamento é algo que não existe. Existe uma relação onde duas pessoas decidiram ficar juntas. E aqui é o X da questão. Uma das pessoas traiu. Por algum motivo, essa pessoa resolveu ir para fora. Achou alguém lá fora. E se essa pessoa continua aqui dentro, ainda existe o casamento, os dois estão na mesma casa, então agora os dois vão ter que se movimentar para que isso dê certo. Tá fazendo sentido até aqui?
Tá tranquilo? Tá? Ale, mas no meu caso ele foi embora. Então agora você vai se movimentar para que essa relação que acabou não te destrua. Agora você que o marido foi embora, você vai se movimentar para você voltar a entender que antes de casar você já existia e que você precisa agora se restaurar. Então quem já é separado, anota assim: como me restaurar, já que você está separada. Mas quem continua casado, anota como restaurar o meu casamento. Então, algumas coisas elas precisam ser pensadas quando eu faço um compromisso com outra pessoa. A primeira coisa que eu gosto muito de falar para vocês é que eu tenho um chamado. O primeiro chamado como ser humano é ser mulher. Quando a gente casa, a gente esquece disso. Então a gente primeiro eu sou mulher, depois eu sou esposa e depois eu sou mãe. Aí a gente casa, a gente esquece que é mulher. Aí a gente vira esposa durante um tempo. Aí vem os filhos, a gente esquece do esposo. Aí a gente vira mãe. A gente inverte a ordem. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, e quando dá tempo, eu lembro de mim. Vocês entendem que essa ordem aqui, bagunçada, me tira completamente do meu papel? Então, a primeira coisa para você restaurar seu casamento, para quem é casada, é colocar ordem no lugar. Primeiro, eu me amo, cuido de mim, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, né? Eu sou cristã, então eu tenho a minha identidade em Cristo. Eu sei os meus valores, os meus princípios, os meus sonhos, as minhas metas, meus objetivos. Eu existo. Primeiro eu existo. Depois, se eu sou casada, eu sou esposa. O que o meu marido gosta? Quantas vezes a gente beija na boca por semana? Quais são as coisas que eu faço que agrada a ele? Quais são as coisas que ele faz que me agrada? Por que eu estou com ele? Qual a minha meta, meu objetivo, meu sonho com esse homem? O que me motiva a acordar todo dia do lado dele? Como que eu posso contribuir com o crescimento dele e com o meu crescimento, principalmente? Aí depois eu sou mãe. Como eu posso educar meus filhos, amar meus filhos, tornar meus filhos pessoas que são capazes de ter autonomia? Como que eu posso dar um chute na bunda dos meus filhos para eles seguirem a vida, né? Porque o papel da mãe é esse, e do pai, criar os filhos para o mundo. Como que eu posso incentivar esse filho a ser independente de mim? Como que eu posso fazer esse filho ou filha, os filhos todos, ter a própria história, a própria vida, a própria meta, o próprio objetivo? Que valores que eu ensinei para esses filhos e que eu ensino até hoje? Eu sou uma mãe que fico fazendo drama com meu filho estar aqui perto de mim? Eu sou a mãe que incentiva meus filhos a bater asa? Aí aqui são nossos três papéis. Muito cuidado. Geralmente quem separa esquece esses dois e vive em função dos filhos. Meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro. Aí essa mulher deixou de existir, o marido não existe mais e agora ela vive em função dos filhos. Muito cuidado com isso. Filho, nós temos para criar, educar e jogar para o mundo. Se os nossos filhos eles têm a necessidade de, sei lá, com seus 30, 40 anos, está muito vinculado com a mãe, alguma coisa que precisa ser revista. Mas não é esse assunto hoje. Eu, esposa, mãe. Meus três papéis. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Para eu restaurar meu casamento, eu começo comigo. Anota aí, restaurar eu. Se eu sou alguém, aqui é o homem, aqui é a mulher. Se 50% dessa parte está quebrada, machucada, ferida, chorando, triste, depressiva, dificilmente aqui vai dar bom. O que acontece com a maioria de vocês? O marido trai. Se é a primeira vez que ele traiu, ele vai pedir perdão. Isso acontece com 99,9%. Aí ele pede perdão. Aí aqui dentro do casamento não existiu um acordo porque eu estou machucada, porque a gente repetiu o mesmo padrão de antes.
Então, ou eu era mãe do meu marido, ou eu era filha dele, agia, né, infantilizada, ou eu não tinha esse marido, eu só tinha os filhos. Enfim, tem vários padrões aqui que a gente faz. A gente mantém o mesmo padrão, só que agora pior, porque eu tô machucada. E aí esse marido, ele vai repetir o mesmo padrão dele, que é arrumar outra fora. E a gente começa a viver nesse ciclo. Você desculpa que eu tô bem gripada hoje, tá? Então a gente começa a viver nesse ciclo. Porque tem mulheres que falam assim, Ale, eu tô na sexta traição. Não é que falta sentimento entre eles. Provavelmente esse homem gosta dessa mulher, essa mulher gosta desse homem, mas eles repetem o mesmo padrão. Alguma coisa entre eles não tá legal, aí ele trai, fica com medo de perder ela, aí ele pede perdão, ela sabe que ele está arrependido, ela sente, ela gosta, aí ela aceita o perdão, aí mantém o mesmo padrão, da mesma coisa que não estava legal, só que agora ela está mais ferida ainda, aí ela joga na cara dele, aí eles brigam, aí daqui a pouco entra outra de novo. Então, é uma repetição de padrão, padrões dela e padrões dele. Ale, você está dizendo que eu sou responsável pela traição? Nunca. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo é uma mulher ferida, imatura, que muitas vezes a gente casou muito nova, sem algumas habilidades, sem entender algumas coisas, ela tem um comportamento X. Esse homem imaturo, que não sabe resolver os problemas, que em vez de resolver o conflito com a mulher, ele vai buscar na rua outra mulher. Ele tem um comportamento Y. O que precisa fazer? Um dos dois precisa quebrar o padrão, a maneira de agir, a forma desse encontro dos dois juntos, para que um padrão comece a ser modificado. Então, vamos dar um exemplo mais concreto. Eu era, né, vou emprestar minha vida para vocês. Eu era a mulher, né, do meu ex-marido, mas eu era a mãe dele. Então, ele estava comendo comida, ele botava muita comida. E ele comendo, e eu dizia: Nossa, mas você não vai emagrecer nunca. Você come demais. Aí daqui a pouco ele pegava uma Coca-Cola, aí ele tomava 1 litro de Coca-Cola. Eu dizia: Meu Deus do céu, 1 litro de Coca-Cola, homem, como é que você vai emagrecer? Você vai ficar doente. Aí daqui a pouco ele abriu um biscoitinho. Não, não é possível. Vai comer um biscoito recheado? Gente do céu, sua saúde vai acabar. Imagina isso durante 5 anos. Aí eu dizia, não veste essa roupa não fica bonita em você. Não come de boca aberta. Fulano, vai estudar, porque quando eu casei ele só tinha a 7ª série. Você precisa estudar. Fulano, quando você chegar... E aí, quando eu pensei que não, eu era a mãe dele. Como que isso aqui teria dado certo? Se alguém, né, no caso eu, tivesse buscado ajuda e entendido o que eu acabei de falar. Eu sou mulher, depois esposa, depois mãe dos meus filhos. Eu inverti o papel. Eu era mãe dos meus filhos e mãe dele. Eu mal era esposa dele, porque aí, claro, né? Que com a mulher chata dessa, se tornando mãe dele, que reclamava o tempo inteiro, que chamava a atenção dele, como chama de uma criança de 5 anos de idade, a gente começou a ter relação uma vez, 2 por mês. Óbvio, ninguém beijava na boca, porque eu era mãe e eu não lembrava de mim. Eu não cuidava dos dentes, do cabelo, das pernas, das unhas, nada. Eu era extremamente largada. Inclusive, uma das reclamações dele é que eu só andava com roupa rasgada dentro de casa. Eu me sinto responsável pela traição? Não. Mas eu me sinto responsável por ser uma pessoa melhor hoje. Então, para você restaurar seu casamento, alguém, um dos dois, tem que quebrar o padrão. Eu não posso agir do mesmo jeito, da mesma maneira que eu agia antes da traição e acreditar que depois da traição, do arrependimento dele, sem nada mudar, a gente vai se acertar. Não vai. Porque agora tem um agravante. Tem os problemas do casamento que já existia antes do casamento, ou antes da traição. Então, esses problemas do casamento antes da traição já existia, e agora tem uma mulher ferida com todos os problemas que já existiam. E tem um homem que errou, óbvio. Mas o nosso foco não é falar sobre eles, é falar sobre a gente.
Me fala aí se está fazendo algum sentido para vocês ou não, ou alguma dúvida. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se não, eu continuo aqui. Tô falando rápido, tá tranquilo? Tá Tá tranquilo? tranquilo. Não é porque, na realidade, eu acho que tudo se repete, né? Só muda o Repete. endereço. Só muda o quê? Desculpa, O falhou. endereço. Só muda o Só muda o endereço. endereço. Somos seres humanos, criados por outros seres humanos, que não tinham alguns conhecimentos e erraram com a gente, e a gente vai fazendo padrões. Aí eu não concordo quando diz assim, todo homem trai. Não, não concordo. E quando fala, todo homem que trai uma vez vai trair mil, também não concordo. Porque eu acredito que nesse caminho aqui, alguém pode mudar, se arrepender e ser uma pessoa melhor. Como eu posso também entender, cara, o meu comportamento não é um comportamento bom para mim. Consegue entender que quando essa mulher esquece dela, olha só para o marido e para os filhos, esse comportamento é péssimo? Quem sou eu? O que eu gosto? Como eu estou cuidando do meu corpo? Que saúde eu tenho se eu nem sento para comer? Eu conheci a pessoa que ela comia em pé na pia, que ela tinha que fazer tudo rápido, para a casa estar impecável. Então, cadê meu amor próprio? E a gente vai repetir os nossos padrões, principalmente. Só que eu gosto muito de colocar isso aqui, e às vezes dói um pouco ouvir isso, mas vai te libertar. A gente tem a ideia de que, assim, ó, se eu faço sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, eu vou ter sempre o mesmo resultado, né? Só que não. Se eu faço a mesma coisa sempre do mesmo jeito, eu sempre vou ter resultados piores. Porque a Alessandra de hoje, de 52 anos atrás, 52 anos de idade, se eu ficar cometendo o mesmo erro, por exemplo, de não dormir bem, o meu corpo vai me cobrar muito mais do que me cobrava quando eu tinha 30 anos atrás. Entendeu? Se eu sou uma pessoa que eu estou muito preocupada com a vida dos outros e não cuido de mim, né? Eu quero saber da vida da vizinha, da minha tia, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, menos da minha vida, com 20 anos de idade, a vida vai me cobrar de um jeito. Aos 52, 60 anos, a vida vai me cobrar de outro jeito. Porque dificilmente uma pessoa que não cuidou da própria vida, não estudou, sei lá, não fez um dinheiro, não guardou, não cuidou do corpo, se ela despertar para começar com 60 anos, vai ser muito mais difícil do que com 25. Então, lembra que o resultado, se eu fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai piorar. Não, não vai ser o mesmo. A gente tem essa ilusão. Se eu faço sempre a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Não, eu vou ter resultados piores. Porque a vida vai passando, eu vou envelhecendo. Se eu devo hoje 10 mil reais para um banco e eu não pago, e essa dívida vai rolando, com 15 anos eu devo muito mais. Então, não é o mesmo resultado. E quando eu falo de casamento, é a mesma coisa. Se eu vivo num casamento onde eu quero restaurar esse casamento, mas ano após ano eu faço a mesma coisa, as mesmas briguinhas pela toalha molhada na cama, as mesmas confusões porque sua mãe ligou aqui em casa, a mesma confusão porque você gastou muito dinheiro. Vocês conseguem entender que com o tempo isso aqui vai desgastando tanto que não vai dar nem para unir novamente? O que eu preciso fazer é resolver os conflitos. E resolver o conflito entre duas pessoas começa eu olhando para mim. Aí aqui entra uma outra palavra, chamada autorresponsabilidade. Sem culpa, sem desculpa, sem você se chicotear, sem você se condenar, mas a autorresponsabilidade ela é muito importante. Eu preciso entender, sim, e dizer para mim mesma que há 23 anos atrás, né, foi quando eu me separei, eu era uma pessoa difícil. E tá tudo bem. Ah, então foi por isso que você foi traída? Não, fui traída porque eu e ele era maturo e ele não soube resolver o conflito. Então não é sobre traição, era sobre o meu casamento. Eu era muito difícil. Se alguém falasse assim, Ale, vamos conversar, conversar o quê? Por quê? O que é? Qual o problema? Fala logo. E aí eu estava pronta para a guerra.
Então, eu precisei entender isso, chama-se autorresponsabilidade. É eu me olhar no espelho e falar assim, o que eu posso ser melhor? Em que caminho eu posso seguir para eu ter uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila? Aí, autorresponsabilidade, eu vou puxar uma setinha e vou escrever. É sobre mim. É sobre a Lê. É sobre a Dalva. É sobre a Maria Madalena. É sobre a Gi. É sobre a Lucileide. Sobre mim. É o que eu faço. O problema é que quando a gente é traída, e a traição, ela começa devagarzinho, tá? Quando entra uma terceira, é porque antes dessa terceira já se tiveram vários problemas aqui. E eu sempre desafio, né? Porque muitas mulheres falam assim, meu casamento era perfeito e eu fui traída. E aí eu sempre converso com essa mulher e eu consigo provar para ela que não era perfeito. Porque se fosse perfeito, não tinha tido uma traição. Não, mas a gente vivia bem, ok. Mas não era perfeito. Senão não tinha tido a traição. Ninguém acorda e fala assim, eu sou super feliz, eu beijo na boca dia sim, dia não, eu me divirto, a vida é uma aventura, a gente sorri muito, a gente tem dinheiro, nossos filhos são educadíssimos, a gente viaja 3 vezes por ano, nossa vida é ótima. Deixa ele trair. Não existe isso. Se a vida era muito boa, alguma coisa aqui estava errada. E você talvez não tenha percebido. Por isso que entrou a terceira. Senão, não teria entrado a terceira. Então, quando eu falo sobre isso em relação ao casamento, é entender o que eu posso mudar, independente do que ele fez, para que agora os padrões aqui dentro de casa comecem a ser quebrados. Então, quando eu penso em restaurar o casamento, eu começo por mim. Eu estou com um homem que me traiu. Ele disse que se arrependeu. Ok. Ou então ele foi embora, né? No nosso caso aqui, ele está arrependido. Então ele se arrependeu. O que eu faço agora para que a gente se encontre? Já tem um coração. Para que a gente se encontre. Eu estou em casa, esse homem não se arrependeu e foi embora. Perfeito. O que eu faço agora para seguir a minha vida? E talvez encontrar outro. Tá tudo bem. Mas é sobre o que eu vou fazer. E quando eu mudo quem está perto de mim. Esse é um grande segredo. Em todas as suas relações, quando eu mudo quem está perto de mim. Vou fazer um teste? Imagina se você chegasse aqui, vou usar você, tá, Vi? Você já é aluna do Florescer, então vou usar você. Você chegasse aqui e aí, em vez de eu falar, boa noite, querida, vamos começar aqui a nossa história, não sei o quê, o conteúdo, vai. Bora, gente. E aí? Vocês têm alguma dúvida? Tem, Gi? Alguma dúvida? A sua reação comigo ia ser a mesma? De estar sorrindo, tranquila? Oi, boa noite. Oi. Não, tá tudo certo. Eu tô aqui, é porque eu vim buscar meu sobrinho aqui, que chegou do interior, mas eu tô aqui ligada. Tá Tranquilo, tudo querida. certo, tá tudo bem. Tranquilo. Eu tô falando, Tá, tô dando um exemplo, tranquilo, viu? tá bom. Então, se a minha forma de falar com você mudar, a sua forma de reagir comigo vai mudar também. Vocês entenderam isso? Em todas as relações, gente. Então, quando eu mudo quem está perto de mim. Não porque eu vou dizer para ele, muda. Ó, você tem que ir para a igreja. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ser sério. Você não pode beber. Não é sobre isso. É sobre a minha forma de agir que vai fazer com que o outro, e esse outro pode ser minha mãe, meu pai, meus filhos, minha colega de trabalho, meu ex-marido, o meu porteiro, a minha vizinha, todas as pessoas que têm relação comigo, elas vão mudar também. Nós somos pessoas que a gente age e reage conforme o outro age com a gente. Tranquilo até aqui? Vou te pedir uma coisa, como é que você se sentiu quando eu fiz aqui a cara de brava e falei daquele jeito aqui, encenei aqui a grosseria? Como é que você se sentiu? A gente já fica logo reativa, né? Já fica logo Uhum. esperando
como é que eu vou me defender? Como é que eu vou responder? Né? Porque muda completamente, a expressão facial da gente muda tudo. Isso. E olha que aqui eu fiz uma encenação. Eu te avisei que eu ia fazer. Sim. Agora você imagina quando você chega em casa e você fala boa noite. E a pessoa fala, boa noite o quê? Tá vindo aonde, hein? Então, eu gosto muito dessa palavra. Sem culpa, somente autorresponsabilidade. Eu preciso olhar para mim. Como eu posso ser melhor? Independente de quem está do meu lado. Porque não é sobre o outro. É sobre eu poder dormir com a minha cabeça tranquila que eu estou bem, evoluindo como pessoa. Isso aqui vai ser a grande diferença na nossa vida. E é nesse caminho que eu consigo restaurar o meu casamento. Ou restaurar o meu coração. Porque quando eu consigo olhar para mim, eu vou entender, espera. Então, eu carrego muitas carências, eu carrego muita falta de amor próprio, muitas tristezas, porque eu tenho um problema lá na minha infância. Eu vou só pedir para... Deixa eu desativar aqui o microfone. Pronto. Eu tenho problemas lá da minha infância, então, ok, como que eu resolvo esses problemas? E aí uma coisa tem que puxar na outra. A traição, ela simplesmente arrancou de você uma tampa e trouxe várias feridas. E foi ele que errou. Mas se eu não colocar um curativozinho nessas feridas, se eu não sarar essa ferida, eu vou passar o resto da vida sangrando. E vai doer em mim. Por isso que essa palavra é tão importante. Autorresponsabilidade. Porque eu tenho que entender, tá? Ele fez isso comigo. E agora? Eu vou passar o resto da vida contando que ele fez isso comigo? Ou eu vou agora olhar para mim e falar, ele fez isso comigo. Como eu curo a minha ferida? E eu quero dar os parabéns para vocês, né? Tanto quem está assistindo esse vídeo na gravação, como vocês que estão aqui ao vivo comigo. Se vocês estão aqui, vocês já entenderam que é sobre curar a sua ferida. Então, meus parabéns para vocês. Bate assim no ombro. Parabéns para mim, que eu tomei essa decisão de curar a minha ferida. E aí, para a gente já caminhar para o fim aqui do conteúdo, e eu abri... Gabriel, eu estou sem o carregador do computador aqui. Ver se o Gabriel está assistindo. Então, para eu começar a caminhar aqui, eu quero que vocês comecem a anotar aí. Eu vou dar um minutinho para vocês, alguns segundos. Qual foi o último livro que você leu sobre casamento? Sobre relacionamento? Ah, o casal, como é que é? Casal junto enriquece, casamento blindado, sei lá, tem milhões de literatura. Qual foi a última vez? E você não precisa ler esse livro agora, não, tá? Eu estou falando sobre livros porque eu preciso pensar o seguinte: eu tenho que entrar numa ação, eu tenho que fazer qualquer coisa se eu quero que algo aconteça. Então, deixa eu pensar: se eu quero tirar a minha carteira de motorista, eu preciso ir numa autoescola, eu preciso estudar na prova, eu preciso fazer aula prática, eu preciso fazer a prova e passar. Então, quando a gente fala de relacionamento, de casamento, de estar junto, muitas vezes a gente pensa assim, deixa o tempo passando, deixa as coisas acontecendo. Igualzinho quando a gente pensa na ferida emocional, né? A gente pensa na ferida emocional. Ah, hoje está doendo demais. Ah, daqui uns anos eu esqueci. Por que que tem que ser daqui uns anos? Então, quando a gente fala de restaurar o casamento, a primeira coisa é curar a minha ferida. Quando eu falo de casar novamente, eu não tenho que casar porque eu preciso de alguém. Eu tenho que casar porque eu estou tão completa sozinha que eu posso estar completa com outra pessoa. Eu estou tão feliz sozinha que eu quero dividir essa felicidade com alguém. Eu estou tão bem comigo mesma que vai ser muito legal ter alguém para beijar na boca. Mas se for, meu Deus, me manda alguém que eu não aguento mais essa solidão, então ainda não está na hora de ter alguém. E se for, meu Deus, o meu marido tem que ficar aqui, porque se não ficar eu vou morrer, não está legal esse casamento. Nossa, ele não pode ir embora, porque senão vai todo mundo falar de mim. Não está legal esse casamento.
Ah, ele não pode ficar com a outra, porque já pensou se ele fica com a outra? Vai todo mundo saber que ela é melhor do que eu? Não tá legal esse casamento. O motivo tem que ser: eu me amo e eu amo esse homem. E eu não quero abrir mão do meu relacionamento com ele. Aí tá legal. E para que isso chegue nesse lugar aqui, eu tenho que curar a minha ferida. Então, só recapitulando, tá? Para quem chegou depois. Eu estou falando sobre casamento, né? E aí eu iniciei dizendo que casamento é uma coisa abstrata. E não existe a instituição, não existe o negócio casamento. O que existe é um homem e uma mulher, duas pessoas, que decidiram estar juntos. Ele quebrou a parte dele arrumando um amante, traindo. E você agora está machucada. Ele vai ter que ter um arrependimento para ficar com você e você vai ter que curar a sua ferida para continuar com ele. O casamento nada mais é do que a decisão de duas pessoas de permanecerem juntas. Ale, mas o que muda? Quando eu deixo no concreto, eu entendo que eu posso fazer algo. Então, o que eu posso fazer pelo meu casamento? Eu posso ler livros? Eu posso fazer um curso para curar minha ferida? Eu posso melhorar como mulher para ser uma boa esposa? Para ficar bem e feliz? Eu posso ver quais são as atitudes que eu faço que não é tão legal? Eu posso me mudar para tocar nele e ele mudar também? Ok. Se eu deixo no abstrato, eu tenho que melhorar meu casamento. Eu não consigo nem entender o que eu tenho que fazer. Porque é como se fosse uma coisa ali, abstrata, que nem existe. Então, o nosso assunto hoje foi esse. E resumindo, eu falo sobre autorresponsabilidade, sem culpa e sem desculpa. Quando eu digo sem culpa, eu poderia dizer assim, olha, eu estou muito culpada, porque na época da traição, meu ex-marido, ele me abraçava e falava, para, que chatíssimo, fica me abraçando, não, nem gosto desse trem, né? Era assim que eu fazia, às vezes. Ou então ele chegava e dizia assim, vamos assistir um filme? Eu falava, você é à toa, hein? Eu vou limpar a louça lá na cozinha, tá tudo bagunçado. Eu podia hoje botar essa culpa em cima de mim. Se eu tivesse sido mais carinhosa, se eu tivesse sido mais amorosa, se eu tivesse deixado de limpar a casa, lavar a louça, se. Isso é culpa. Só que isso aqui não vai mudar nada lá atrás. Pelo contrário, vai me trazer um grande peso. E sem desculpa, né? Qual é a desculpa? Ó, eu não tive mãe, eu fui criada por uma madrasta que me batia de cabo de vassoura, eu tive um pai ausente, eu era a menina feia dos dentes podres da escola, eu tinha baixíssima autoestima. Vocês conseguem entender que isso aqui tudo é verdade, tá? Eu tô falando para vocês. Mas, entre aspas, tá uma boa desculpa para eu não ser melhor. E eu poderia usar isso até hoje. Sabe o que é, gente? É porque, olha, eu não tive mãe, eu tive uma péssima madrasta, um pai que não me cuidou. Depois eu casei, me separei, fiquei com 3 filhos pequenos, fiquei desempregada, por isso que minha vida é horrível e por isso que eu sou assim. Isso que é desculpa. E o ruim desse desculpa é que é tudo verdade. E se eu não tomar cuidado, eu passo a vida todinha repetindo essa história para mim, que é verdade, e eu não ajo. Por isso que eu falo que é sem culpa e sem desculpa. Sem culpa, porque o que eu fiz há 20 anos atrás, eu fiz como eu podia fazer, e era como eu dava conta. E sem desculpa, porque a vida que eu tive foi essa e eu não tenho o que fazer para mudar ela. Mas eu posso mudar hoje. Então, restaurar meu casamento, ele começa em olhar para mim. Ele começa em autorresponsabilidade. E o que ele fez, Ale? O que ele fez, ele fez. Aí é com ele. Aí são os padrões dele. Aí a consequência dele no mundo espiritual, para quem acredita, e para quem não acredita também, existe o mundo espiritual. Aí a consciência dele, aí são os problemas emocionais dele. E se você estiver do lado dele, puder auxiliar ele a se tornar melhor, ótimo. Se não, minha querida, é sobre ele. No mundo adulto é muito bom, porque as minhas escolhas impactam na minha vida. E as escolhas do outro impactam na vida dele. E quando esse outro é casado comigo,
a gente vai ter que alinhar algumas coisas aqui, para que as minhas decisões, dentro desse nosso decisão de estar junto, ela não atrapalhe essa nossa decisão. Aí aqui chama-se alinhamento, que o casal tem que ter. Senão, vai cada um para o lado. Então, o grande resumo é esse. Se eu quero restaurar meu casamento, eu tenho que primeiro olhar para mim. E olhar para mim implica em todas essas coisas que eu falei. Tranquilo para vocês até aqui? Sim? Então, esse era o conteúdo de hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação. Era sobre como restaurar seu casamento. E restaurar o casamento começa na autorresponsabilidade. Não é sobre o que ele fez, é sobre como você está dentro dessa relação. Porque muitas vezes esse homem pode se arrepender e querer continuar com você, mas vocês mantêm o mesmo padrão. E aí esse casamento não vai dar certo. Então precisa de que ele tenha um arrependimento, mas precisa de uma cura também. Não adianta ele arrepender e você não curar essa dor. Vocês vão ficar dando choque. Não vai dar um alinhamento. Aí eu vou encerrar agora aqui a gravação e vou para a segunda parte, que são as mulheres que estão comigo no Zoom. Vou encerrar aqui.